Autoconhecimento e carreira, por onde começar? Muito boa noite, esse é o tema da live de hoje. Essa live é para você que sente que poderia estar um pouquinho mais alinhado nos seus objetivos profissionais. Essa live é para você que quer saber por onde começar, né? O passo a passo para você começar a ter o sucesso profissional que você tanto merece. Ou pelo menos estar um pouquinho mais além no seu desenvolvimento pessoal, no seu reconhecimento enquanto pessoa, no seu reconhecimento enquanto profissional, reconhecimento das suas habilidades, na sua prosperidade financeira, na sua remuneração, no quanto que você está recebendo daquilo que você está doando no seu trabalho, saiba. Tem muito mais a ver com a sua postura, com a forma como você está levando isso, tem muito mais a ver com atitudes suas e principalmente com mentalidade do que ficar esperando da empresa, do cliente, do governo. E é sobre isso que nós vamos conversar na live de hoje. Eu me chamo Renata Guzmão, eu trabalho com treinamentos corporativos dentro das empresas e também sou coach especialista em desenvolvimento de carreiras. Atuo há mais de 10 anos, não, no ano que vem eu vou fazer 10 anos. Trabalho há mais de 20 anos com treinamentos corporativos e no ano que vem eu vou fazer 10 anos de atuação como coach individual, com foco em carreira, desenvolvimento de carreira, e nos últimos anos minha especialidade tem sido aí no desenvolvimento de liderança. Vou deixar aqui nos comentários, se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo Spotify esse vídeo, formas de você conhecer aí um pouco mais do meu trabalho, e eu vou ter, inclusive hoje aqui, a felicidade de receber uma cliente minha. Já foi minha cliente, já passou pelo processo como coach, né, na verdade, ali com atendimento de coach, mas também já assistindo uma palestra minha. Então, aí para você até conferir um pouquinho dos resultados. Que bom. Eu sempre gosto de lives onde eu vou conversar com alguém, né? Fica um bate-papo mais gostoso. Como que a gente aprende, né? Sempre quando você ouve a história de alguém, quando você escuta os desafios do outro, às vezes você se identifica com a pessoa que a gente traz aqui. É muito bom também para a pessoa que vem, para ela ver o quanto que ela tem muita coisa a acrescentar. Boa noite a todos aí que está entrando. Olha, muita gente especial, muita gente importante aqui entrando para assistir a nossa live. Já vai dando um oi, uma boa noite. Deixa a sua pergunta aqui para o tema, que vai ser um imenso prazer tá aí contribuindo com você, tá? O seu sucesso profissional, seja ele qual for, seja o que você entende por sucesso, porque é isso, né? Sucesso também não tem lá um padrão de sucesso. Cada um de nós temos a nossa identidade de sucesso e você merece alcançar a sua. Olha só, colocar o óculos aqui, tá? Para falar um pouquinho da minha convidada que já entrou aqui, ela já tá esperando aqui eu chamá-la. Segura aí, convidada, que daqui a pouco eu vou pedir para você entrar, mas falar um pouquinho dela aí, tá? O nome da minha convidada, gente, não, vou deixar o nome para depois, ó, vou fazer surpresa aqui, tá? A minha convidada, ela tem 28 anos, ela é bastante jovem, olha só. Ela tem 28 anos, ela é mãe da Maitê, ela é apaixonada por desenvolvimento pessoal e tem uma trajetória realmente inspiradora. Ela começou a carreira dela como vendedora e hoje ela é supervisora em uma das maiores marcas de beleza aqui do Brasil. Ela vai compartilhar como que foi os bastidores dessa jornada e as viradas de chave que ela teve na vida dela para alcançar o resultado que ela tem, que é um resultado bastante aí percebível, é um resultado bastante grande, e também como que o autoconhecimento contribuiu para isso, tá? Como eu falei, uma curiosidade é que a Brenda já foi minha cliente do processo individual e vai com certeza compartilhar aqui como foi esse momento para ela. Então vamos lá, sem mais delongas, chamar aqui a Brenda. Normalmente dá um silêncio aí, mas segura aí você que está assistindo, tá? Vamos lá. Oi, Brenda! Oiê, boa Tudo noite, bem? pessoal. Boa Boa noite, noite. Rê. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem? É um Então, prazer estar aqui com você.
Imagino. Você está me ouvindo bem? Tá tudo Tô tranquilo? sim. E eu também estou te ouvindo. O Que prazer é bom. todo meu, viu? Que bom. Gente, é isso mesmo, tá? Um impacto de beleza já assim, ó, que Ah, entra, entendeu? muito obrigada. Ai, que delícia receber gente bonita aqui, viu, na live, né? É gostoso mesmo, né? E esse é realmente aí o trabalho, né, que a Brenda tem. Ela tem uma presença muito forte nessa ramo de beleza. Vai falar pra gente. Brenda, é um prazer imenso estar com você. Tem fãs seus aí, ó, já assistindo aqui a live, viu? Olha que legal. Obrigada, né, para todo mundo que entrou aí para participar. E é um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho, né, da minha história e da minha jornada com você. Isso mesmo, muito obrigada, viu? E mais gente entrando aí, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ô, Brenda, eu te apresentei aqui antes de te chamar. Teve alguma coisa que eu esqueci de falar que você acha importante colocar de quem você é, da sua jornada? Não, acho que foi bem completo mesmo, né? Isso que a Rê falou. E eu estou no varejo aí há 12 anos, né? Sou jovem, mas tenho bastante tempo de varejo, né? Desde o meu primeiro emprego. Sou mãe da Maitê e tô aqui para compartilhar um pouquinho sobre o varejo com vocês. Isso. Ô, Brenda, conta pra gente assim, eu falei, né? Você teve alguns resultados aí que foi impactantes, né, na sua área. É, Conta pra gente assim um pouquinho desses resultados, por exemplo, assim, o cargo que você exerce hoje, pessoas que você já liderou, às vezes assim, até assim, eu conheci a Brenda num evento onde ela recebeu muitos prêmios, né? Algumas coisas assim de resultados que você teve que realmente assim simbolizam essa história de sucesso, mesmo tão jovem. Compartilhando um pouquinho, né, ali da minha trajetória, então eu fui gerente, né, fui promovida a gerente, eu era bem jovem, eu tinha 23 anos quando eu fui promovida, né, e a minha carreira como gerente hub, ela foi cercada, graças a Deus, por muitos prêmios, né, como você trouxe. Eu já liderei acho que mais de 500 pessoas nesses 5 anos ali como líder, né, a minha última hub agora eu tinha 25, né, pessoas ali sobre a minha gerência, né. E eu gosto muito de performance, então tenho muitos prêmios que eu recebi com performance, né? E foi uma trajetória realmente construída ali através de muito trabalho, muito desenvolvimento, né? E aproveitando todas as oportunidades que a vida ia me aparecendo ali, né? Então, eu brincava que qualquer vamos eu tava indo, né? Então, acho que esse foi um dos diferenciais ali também, né? Eu aceitei eu lembro que quando eu fui promovida, eu morava no ABC e fui promovida lá para Carapicuíba. Eu demorava 3 horas, né? Era a minha trajetória ali todo dia para ir e voltar, né? Meu trajeto. Então, é cercado disso, de muitos desafios e de vamos fazer acontecer, né? Eu sempre soube o que eu quis, desde quando eu entrei na empresa, eu tinha ali traçado o que eu queria, né? O quanto eu queria crescer dentro da empresa, e foi isso que me fez é, caminhar aí, né, por tantas lojas, por tantas pessoas que eu liderei nesse tempo todo. Que legal. Ai, eu esqueci de falar. A Brenda não está aqui no mesmo estado, na mesma cidade que eu. A Brenda está falando de São Paulo aí, né? De onde foi a trajetória dela. Então, estamos conectadas aí, viu? Isso. Brenda, e quando que você percebeu, assim, que você precisava olhar mais para dentro de você e buscar essa questão do autoconhecimento? Como que foi isso? Olha, eu percebi que precisava olhar mesmo pra dentro de mim, buscar o autoconhecimento quando eu fiquei doente no ano passado, né? Então eu fiquei 10 dias na UTI e ali fiquei completamente imóvel. Eu lembro que eu não podia me mexer, não podia escovar os dentes, não podia fazer as coisas básicas ali do dia a dia, né? E ali foi um choque pra mim, tanto pessoal quanto profissional. E aí foi o momento que mais me marcou ali daquele momento, daquela fase que eu tava vivendo, era ouvir os meus próprios colegas, né, ali, os meus pares, comentando que eles não acreditavam, né, que eu tinha parado, porque eu era uma pessoa que eu me doava, assim, 1000%, eu sempre era muito ativa, então eu parar e estar naquelas condições foi, assim, bem impactante para todo mundo. Então foi aí que caiu a minha ficha, né? Tanto pessoal como profissional. E aí, a partir desse momento ali, vieram várias reflexões, vários pensamentos mesmo, né? Sobre a minha carreira, sobre os meus limites, sobre o quanto eu vinha me deixando de lado, me deixando a minha saúde de lado, né? E até esquecendo um pouquinho ali do meu propósito. Então, quando eu retornei, quando eu voltei ali desse momento, né? Eu ainda estava muito debilitada, eu tive que reaprender, né? A respirar.
a andar, a me movimentar e até ressignificar ali o meu papel profissional, né? Porque eu já não tinha as mesmas condições de antes, então eu não conseguia fazer tudo o que eu fazia antes, né? E aí foi até nesse contexto, né, que eu te conheci ali logo em seguida, né, no evento da empresa. E ali foi, eu lembro que acho que foi um evento de 30 minutos, 1 hora, né? E aí foi assim, parece que era tudo que eu precisava, sabe? Eu acho que eu pedi pra Deus e Deus falou: "Toma, é isso", né? Foi um chacoalhão assim, e eu entendi que realmente era o momento de eu parar um pouco, né, respirar, olhar pra mim, ressignificar um pouquinho o meu papel profissional e entender quais eram os meus limites, né? Então esse ponto foi um ponto assim de virada da minha trajetória, né? E foi um momento que não para mim parar, né? Mas sim para mim me reencontrar, me reconectar com a Brenda profissional. Então acho que esse foi o momento, assim. Que legal. Hoje mesmo eu falava, né, para um cliente, eu dando uma devolutiva até bastante difícil, né? A empresa quis que eu intermediasse um processo de um feedback bastante difícil para um colaborador que está sendo desenvolvido. E eu falei para ele justamente isso, né? Falei, vamos ver o lado bom de tudo isso, né? O que está acontecendo? Ele falou, não, olha, se não fosse esse feedback, esse chacoalhão, eu acho que eu não estaria com essa vontade de mudar, essa percepção de começar de novo. Os momentos que eles mais doem na gente, as maiores quedas, são aqueles que fazem a gente se restabelecer. Pandemia, né? Eu vejo muitos colegas, clientes falando: ah, como que foi que começou o seu negócio? Esses dias eu estava até assistindo aquele programa de TV, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Você vê a história do empreendedor, ele sempre fala: não, aí na pandemia, né, Isso aconteceu mesmo. isso, eu perdi tudo. E aí, assim, como que é interessante? Porque a partir de uma perda, de um limite, é que a gente encontra as nossas maiores fortalezas. E a gente fica lutando tanto para evitar isso, né? É Passa o verdade. dia inteiro assim, nossa, meu Deus, ai que medo, o que que vai acontecer, o que vai ser do futuro? Primeiro lugar, que 95 das preocupações não acontecem, segundo Dale Carnegie. E as 5% não são tão ruins e faz a gente aprender, né? Então é isso mesmo. Ah, e a Brenda falou do evento que ela me conheceu. Brenda, eu tenho uma surpresa aqui, ó, pra você. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, ó. Tem uma Olha. surpresa aqui, quer ver? Eu tenho um momento muito especial Ah, desse evento. Olha aqui, gente, olha o que que a Brenda fez nesse evento. Você continua me escutando, Brenda? Continua me continuo escutando? sim. Tá, eu tirei o microfone só pra gente ouvir o áudio, gente. Olha aqui o que que a Brenda aprontou. Ai, Ai, foi Brenda, muito quer dizer bom, que que você. gostoso lembrar. Isso, a Brenda foi lá, gente. Vou voltar aqui o microfone. Quebrou a madeira, literalmente, que Foi. representa, né? Uma dinâmica que a gente utiliza, mesmo que de forma muito lúdica, aí para mostrar as nossas barreiras internas. Tem lugares que a gente consegue que todo mundo quebre a madeira, mas como era um público muito grande, acho que tinha ali mais de 200 pessoas, eu pedi para alguém subir. Ah, mas quem que já estava lá em cima, Ah. né? Como que foi esse momento para você, Brenda, né? Quebrar a madeira? Olha, como eu disse, acho que eu tava num momento que eu tava tanto pedindo pra Deus sinais, né, de pessoas que pudessem me ajudar naquele momento, que quando você chamou ali, eu não pensei 2 vezes, né? E como eu disse lá no começo, a minha carreira ela é cercada por isso mesmo, né? Todo desafio que tem, eu sou a primeira a tá lá na primeira fila, né, querendo participar, e eu sempre tô me desafiando. Então foi um momento muito legal e aquilo trouxe insights, assim, maravilhosos pra mim. Eu fiquei ali uma semana toda pensando naquilo. Eu lembro que você até compartilhou o vídeo e eu ficava revendo o vídeo ali. Foi um momento bem especial, bem importante pra mim. Que bom, Brenda, que bom mesmo, viu? É isso, gente, né? Quando a gente tá disposto pela mudança, a mudança acontece. É o que eu falo, esse é o diferencial do trabalho e do desenvolvimento humano. Eu sou muito vendedora, sabe? Igual certas pessoas que tá aí do outro lado, sabe? Eu sou muito vendedora, de bater na porta e falar, compra, compra. Mas a gente sabe, assim, que um processo de desenvolvimento, ele não é um produto ou um serviço que a gente pode enfiar água ela abaixo, né? Mas tem que partir da pessoa esse desejo. E no seu caso, que bom que teve esse match aí tão importante, tá? Bom, Verdade. quais foram assim os maiores desafios que você encontrou? Foi uma trajetória bastante, né, de muitas conquistas, como você falou, pessoais e profissionais. É,
rápida, né, pela sua idade aí de crescimento, quais foram os maiores desafios aí que você encontrou nessa trajetória? Olha, eu vou compartilhar dois. Vou compartilhar um pessoal e um profissional, né? Claro que teve vários, assim, mas eu acho que os que mais me marcaram, né? O pessoal foi, quando eu fui promovida, minha filha tinha só 1 aninho de idade. Eu estava num momento, assim, pessoal, bem delicado. Então, eu era casada, estava me divorciando. Então, era um momento bem delicado, pessoal. E eu saía de casa, né? Como eu falei, eu fui trabalhar lá em Carapicuíba. Eu demorava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então, eu saía de casa muito cedo e voltava muito tarde. Então eu quase não via, não tinha ali, né, momentos com a minha filha. Então isso pra mim foi bem, foi um desafio muito grande, assim, na época eu lembro que eu me cobrava muito, eu me julgava muito, e ao mesmo tempo eu sabia que eu tava, tudo que eu estava fazendo, né, era também por ela, né, para que um dia a gente pudesse desfrutar de tudo que a gente tem hoje e que a gente ainda tá conquistando, né? Mas acho que esse foi o maior desafio, né? Então, para quem é mãe, profissional, dona de casa, sabe o como isso, como é difícil isso, né? E eu acho que um profissional, acho que o maior desafio que eu tive foi no momento que eu fui promovido, né? Naquele momento de promoção. Eu esperava muito celebrar com pessoas que fizeram parte da minha trajetória, né? E acabou que eu me deparei com muitas críticas, e às vezes até críticas maldosas, ao invés de uma comemoração, né? E naquela época eu ainda não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo que estava acontecendo, né? Então aquilo me abalava muito. Em muitos momentos me fazia duvidar de mim mesma, né? E questionar: será que realmente eu vou conseguir? Né? Será que realmente isso é para mim? Esse cargo é para mim, né? Duvidava até da posição que eu estava ocupando, enfim, né? Então foi um período muito difícil para mim, que eu emocionalmente fiquei bem abalada, né? E também, porém, também tem um lado bom, né? Foi o início ali do meu fortalecimento emocional. Como pessoa, como profissional. Então, aquilo me abalou muito, mas também me ensinou muito e me fortaleceu, que ali depois pra frente, né, eu fui só ficando cada vez mais forte e aquelas críticas já não me abalavam mais. Então hoje eu entendo que crescer rápido exige coragem, né? E muita coragem mesmo, porque a gente vai se deparar com tudo e mais um pouco, né? E, acima de tudo, eu acho que também exige da gente aprender a confiar, né? A confiar na gente, a confiar no nosso potencial. Às vezes, deixar ali, né, no mudo as vozes externas, tentar diminuir o máximo possível o que vem de fora e filtrar, né? Então, hoje eu filtro muito. Eu acredito que tudo que chega até mim, se não me ensinar muito, se eu não for uma vitória, não for algo muito grande, vai me ensinar muito, né? Então, hoje eu acredito que também não existe mais coisas ruins, existem coisas que me ensinam. Mas naquela época eu não tinha essa maturidade emocional, né? Então foi algo que foi bem desafiador pra mim. Isso, e ela te deu um aprendizado, né? Olha, é isso aí, Muito. gente. Ó, eu tive o prazer de ficar 10 encontros escutando esse tipo de palavra inspiradora aí da Brenda, entendeu? Ela Ah, veio fazer um processo de coaching, mas eu acabei aprendendo muito, né? Felizmente a gente aprende, né? Ela tem quase aí metade da minha idade e eu adoro estar com gente realmente mais nova, com uma nova visão, com uma nova, né, perspectiva. Então, é exatamente isso. Aliás, você está ganhando muitos coraçõezinhos aqui, olha. que E eu tô legal. achando que tem um pessoal aqui que está aprovando o que você está falando. Ô, gente, é assim mesmo? É assim mesmo? A Brenda é assim mesmo na prática do dia a dia? Coloca Olha, aqui, ó, nos comentários. Deixa eu validar aí, ó. Coloca aqui, ó, quem está assistindo, o que você mais admira nessa história, como que a Brenda impacta a sua vida aí também. Vai colocando aqui nos comentários para a gente saber aí na prática. Vamos validar, hein, para ver se isso é verdade mesmo, tá? Legal. Ô, Brenda, é o seguinte, como você falou, logo depois da palestra, né, você me procurou e, na verdade, depois de de palestra, normalmente o pessoal me procura, mas não é todo mundo que dá andamento. Você foi uma das pessoas que deu andamento, que perguntou como que seria a mentoria individual, né, e deu andamento. Então, o processo de coaching, ele é um processo de 10 sessões, onde, né, como dá para ver de forma online ou presencial, a gente fornece ferramentas, testes, exercícios, um bate-papo para ajudar a pessoa a encontrar ou alcançar ou encontrar, porque nem sempre ela sabe o seu objetivo profissional. E a gente esteve juntas aí religiosamente às terças-feiras, lembra disso, né? foi mesmo. Nessa jornada, tá?
E a minha pergunta é, né, como que o que mais te surpreendeu nesse processo, né? Como que o coach ele te deu, né? Qual que foi o maior insight aí? Por que que esse processo foi importante? Mas antes de você responder, ah lá, ó, Sol Guilarducci. Quem que é Sol Guilarducci, ô Brenda? Só não vou lembrar agora. Eu não tô conseguindo ver aqui, né, quem tá online. Ah, agora eu vi. Olha, Isso. olha, tem bastante gente que eu liderei aqui. Michele foi uma das pessoas que eu liderei e promovi. Sarinha também. A Sol, ela é minha tia. Sim, Isso, ela minha colocou lá, você tia. é uma Sol Guilherme. guerreira, ela Olha, colocou. muito obrigada. A Michelle colocou, ela é maravilhosa, foi minha gerente. Ó, isso que é legal, gente. Na Mesmo. verdade, é isso que eu falo nos processos de coach de liderança, né? É a marca que a gente deixa nas pessoas. Olha só, né? A gente inspira. Então, ó, tá validado, viu? Se mais alguém Olha. quiser colocar aqui, excelente. Mas eu já aceitei as respostas, viu? Já vi aqui, tá? E aí, Brenda, conta um pouquinho como que foi esse processo de coaching aí para você. Ó, o que mais me surpreendeu, Rê, durante o processo de coach ali, né, foi perceber o quanto o autoconhecimento ele é importante e ele pode ser transformador, né? Eu lembro que eu sempre achei que eu nunca ia precisar, né, de uma psicóloga, de uma coach. A gente sempre acha que eu sempre tive muito isso, né? Eu sei controlar as minhas emoções, eu sei o momento de parar, o momento de continuar. Então, de verdade, assim, foi uma surpresa pra mim, né? Tudo ali, o processo de coach. Eu lembro que até quando eu comecei meio desacreditada, assim, do que iria acontecer, né? Mas, assim, foi transformador, principalmente quando guiado por alguém que realmente sabe conduzir. Então, eu me sentia muito à vontade nas sessões, né? Eu não tinha medo de falar, de expor o que eu tava sentindo. Se precisava chorar, eu chorava, né? Então, isso foi muito bom. Então eu entrei buscando respostas, né? Eu lembro que quando eu entrei era isso, eu queria respostas. Eu queria ali uma receita de como melhorar, de como evoluir, né? E eu descobri que as respostas, elas sempre esteve dentro de mim. Eu até comentei com você, né, em algumas sessões, né? Mas eu acho que a forma como você conduziu ali, né, esse processo fez toda a diferença, né? Então, como eu disse, você sempre criou ali um ambiente para mim de escuta, de confiança, de provocações na medida certa, né? Então eu lembro que toda a sessão de coach eu saía com vários insights, minha cabeça ficava ali a semana toda e eu ficava super ansiosa já para chegar à próxima sessão, porque eu queria, né, dividir ali, né? Então, eu acho que o coach, ele foi não só coach de carreira, né? Eu acho que pegou ali um pouquinho da minha vida pessoal. Eu acho que realmente foi um reencontro com quem eu sou, né? Então, eu acho que eu precisava muito daquele momento. Eu lembro que na última sessão, assim, eu falei, meu Deus, né? Nunca que eu imaginei que seria tão enriquecedor, né? E eu saí na última sessão com a vontade, assim, de gritar para todo mundo, de que todo mundo precisa passar em algum momento, né? Eu tava até pensando esses dias, será que existe o momento certo, a hora certa, né? Qual que é o momento certo da gente procurar um coach? Não sei se existe o momento certo, mas eu acredito muito que as coisas elas acontecem, né? Então, como você falou, quando a gente procura evoluir, quando a gente tá sempre atenta ao crescimento, as coisas elas vão fluindo e as pessoas aparecem na nossa vida, né? Esses dias eu falei, gente, qual que é a possibilidade de uma pessoa lá, né, de outro estado aparecer aqui no evento da minha empresa que eu já tô há anos e que a gente nunca teve uma palestra nesse tipo, neste momento, né? Era exatamente o momento que eu precisava. Então, acho que ali o insight que virou a chave mesmo foi quando eu percebi que eu já era. Que eu precisava daquilo e que você estava ali, que você podia me ajudar. Era um espaço totalmente que eu me sentia à vontade, né? Então, acho que é um pouquinho. Foi um pouquinho isso, assim, né? O que me surpreendeu ali durante esse processo de coach. Mas eu fiquei muito, muito surpresa mesmo. Que bom. Não, você falou qual é o momento, né? A gente sente mesmo, né, dentro de nós. Então, muita gente fala assim: ah, eu quero que o meu sobrinho faça, que o meu filho faça, né? Ah, eu quero pagar pro meu namorado. Eu falo assim: olha, né? A gente não recomenda, a gente recomenda que a própria pessoa ela se disponha a estar junto com a gente. Então, é um presente que a gente gostaria de dar, mas que talvez não vai surtir um efeito tão grande. Então, é a nossa procura, né? A nossa disponibilidade. E é muito interessante que essa crença, né, de que, ah, eu não preciso de coach, eu não preciso de terapia, ela está sendo quebrada, mas ela ainda é muito presente. E que bom que a gente está conseguindo superar isso, porque
nós trabalhamos com as nossas emoções, né? Então, ter alguém para ajudar a gente a entender melhor essas emoções, e claro que existem profissionais e profissionais, então o coach tem uma metodologia de trabalho, terapia tem uma metodologia de trabalho, então mentoria. Então é muito importante ter alguém aí, como você falou, né, que tem essa bagagem, que tem essa orientação para ajudar a gente a olhar para a gente mesmo. E eu vou te falar a verdade, a frase que eu mais gosto de escutar no processo de coach é essa que você falou. Eu descobri que eu estava no caminho certo. Eu É, descobri, eu pude ver coisas em mim que eu não estava vendo. Porque de verdade é isso, né? Todos nós temos muito mais potencial do que a gente imagina. E eu adoro quando o profissional ele tem aí, ele tira, né? Eu falo assim que é como um espelho mesmo. Uma vez, Brenda, uma coaching, né? Uma cliente já assim, de mais idade, tá? Ela disse que ela, durante o processo, ela teve um sonho, olha que interessante, ela teve um sonho, que ela sonhou que ela estava assim, ela estava na frente de um espelho todo cheio de espuma, assim, sabe, todo sujo mesmo, assim, embaçado, e ela ia limpando aquele espelho, tirando, né, a nossa. espuma que estava ali. Então, eu acho que é isso, você consegue enxergar as coisas de outra maneira, né? Eu acho que o Olha, trabalho muita. ali pelo menos assim, o trabalho que você fez ali comigo, né, como coach, ele me ajudou muito a ver que eu posso escolher como crescer, né, e crescer com muita leveza, que não precisa ser uma coisa, uma obrigação, ou então, né, porque as pessoas falam, porque as pessoas duvidaram de mim, então eu preciso provar. Não, pode ser um processo muito leve de crescimento, né, e que a gente pode crescer de diversas formas. Não só mudando de cargo, enfim, conquistando prêmios, né? Mas a gente pode crescer de várias formas diferentes e que cada pessoa encontra a sua melhor forma ali de crescimento. Então, acho que eu saí com muito isso na minha cabeça, sabe? Não precisa ser uma coisa pesada, né? Pode ser algo muito leve. De verdade, assim, foi bem. Que bom. Ó, gente, vou deixar isso aqui gravado, tá bom? E vai mesmo ficar gravado, tá? Vai ficar gravado aqui no nosso feed, vai para o YouTube, vai para o Spotify, né? Para o pessoal aí ter acesso, compartilhar. Mas olha, que fique isso registrado. Processos de mudança e de sucesso tem a ver com cada um. Então, cada um de nós tem uma forma de sucesso. Achei assim, louvável você falar, não é ganhar prêmios, não é só reconhecimento, mas tem a ver com cada um e pode ser feito de uma forma mais leve. Olha, muita gente aqui tá comentando. A Michelle falou assim: ela é maravilhosa. Ah, não, a Michelle eu já tinha lido. Coloquei assim: a Delisângela Maciel colocou assim: ó, maravilhosa é pouco para ela. Ó, e não foi só aqui, não, viu? Os aplausos que ela recebia lá no dia da entrega dos prêmios, lá nesse dia que vocês viram. Olha, tem um tal de Lucas aqui, ó, que Ah, mandou coraçãozinho, que tá presente, diz assim: ó, um exemplo de perseverança, coragem e determinação. E muita gente está aqui, né, entrando, dando coração, aplaudindo aí, participando. A galera ai, em que peso aí, legal. né? Ô, Brenda, bom, aí autoconhecimento, né? Como que o autoconhecimento te ajudou, por exemplo, a tomar as suas decisões? Porque com certeza, como você falou, a gente vai tendo que tomar decisões, ou de trabalho, ou de carreira, ou de promoção. Como que o autoconhecimento te ajudou a tomar essas decisões? Principalmente assim, questão de valores, né? Baseado em seus valores de vida. Me conta um pouquinho relacionado a isso, do autoconhecimento e das suas decisões, principalmente profissionais. Ó, Rê, eu acho que o autoconhecimento, ele me ajudou muito a entender, né, com clareza, o que faz sentido pra mim, o que eu valorizo, né, e o que me move. O que também já não cabe mais ou não faz mais sentido pra mim naquele momento da minha trajetória. Durante o processo ali de coaching, principalmente, até assim, quando finalizou, toda a análise que a gente faz, como você disse, é realmente se olhar de fora, né, ali ter um espelho e você ver toda a sua trajetória. Eu percebi que o ambiente onde eu estava ali, talvez já não representava mais os meus valores. Mas isso não quer dizer que não era um ambiente bom. Em algum momento, ele já foi maravilhoso para mim, né? Ele já representou muito os meus valores. Então, acho que o autoconhecimento, ele ajuda muito a gente ter essa clareza, né? Então, é você ter clareza do que faz sentido para você, do que você quer para o seu futuro, né? Uma coisa que durante o processo e depois é algo que eu venho pensando muito e sempre ressignificando é sobre o meu propósito, né? Então, qual que é o meu propósito aqui como profissional, né? E eu acho que o autoconhecimento ele me ajudou a ter muito clareza, a ter assim
muito nítido, né? Qual que era o meu propósito, aonde ainda me cabia, onde eu precisava talvez mudar, o que eu precisava, né? E eu acredito muito que não é sobre certo ou sobre errado, não é sobre isso, né? É sobre realmente você se reconhecer e entender que talvez você mudou, que talvez, né, não é mais aquilo que você quer, e, enfim. E eu acho que continuar num lugar ali seria você continuar da mesma forma, mesmo depois de todo o autoconhecimento, é impossível, né? Então você se autoconhece, você ressignifica as coisas, você vê o seu propósito, você coloca em ordem ali, né? Quais são os seus valores. E eu lembro até que em alguns momentos das nossas sessões a gente falou, né, sobre o futuro. E é muito engraçado, porque hoje eu penso num futuro de um jeito, né? Semana passada eu pensava num futuro de outra forma, né? Então deixa muito claro como é bom você ter o seu autoconhecimento e que não existe certo ou errado, né? Então, foi esse processo interno, né, que me deu força para fazer escolhas alinhadas com os meus propósitos e com meus objetivos de vida com mais leveza, né? Porque antes eu me cobrava muito, era uma carga muito pesada, né? E depois eu acho que do autoconhecimento a gente consegue pôr mais leveza nas coisas, né? E ter consciência, né, do que realmente a gente merece viver. Eu lembro que em uma das nossas sessões você falou muito sobre merecimento, né? Então, a gente merece viver o melhor que a gente tem, né? Que pode ter aqui na Terra pra gente, profissionalmente falando. A gente merece estar feliz, estar realizada. Quando a gente trabalha feliz, quando a gente trabalha realizada, tudo flui, tudo acontece, né? E eu sempre trabalhei dessa forma, com o que eu gostava, aonde eu gostava, fazendo da melhor forma possível. Eu até brincava e falava assim, pessoal, eu não saio de casa para brincar, né? Eu saio de casa com um propósito, né? Eu saio de casa para impactar pessoas e eu sempre tive isso muito na minha consciência, né? Quando eu era vendedora, eu saía da minha casa para impactar os clientes, então eu tinha que dar o meu melhor, porque era o consumidor final. Quando eu virei líder, eu tinha pessoas sobre a minha liderança, né? Então o autoconhecimento ele faz a gente mudar totalmente a nossa visão. Você falou sobre a gente trabalhar com as nossas emoções, né? E quando a gente é líder, muito mais do que trabalhar com as nossas emoções, a gente trabalha com a emoção de outra pessoa, de outras pessoas ali, né? E eu sempre pensava assim, eu não lidero a Renata, eu lidero a Renata que tem um filho, que tem uma esposa, que tem um cachorro, que tem sonhos. Então eu sempre tive muito isso, né? E às vezes a gente leva muito pra gente o peso das outras pessoas também, né? E o autoconhecimento me fez. é, não saber separar, porque a gente não consegue, né? A gente é ser humano ali, mas a deixar um pouquinho a carga do outro com o outro e a minha carga ser a minha carga, pra gente conseguir trabalhar com mais leveza, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente merece viver o melhor, né? Profissionalmente falando e até pessoalmente falando também. E o autoconhecimento, ele me ajudou muito e ainda continua me ajudando. Que todos os dias eu falo que é um recomeço, eu auto me conheço Uhum. novamente, tem coisas novas, né? E acho que é isso, um pouquinho do que o autoconhecimento me ajudou, assim, na minha vida. E eu falo, sabe como eu queria ter descoberto a Renata há 5 anos atrás, né? Talvez seria mais leve. Que bom, viu? No processo de coaching, gente, a gente tem uma sessão que ela fala sobre valores. Tem sessões que fala de crenças, como você falou, escuta a história da pessoa. Então, a gente vai fazendo com que a própria pessoa escute a história que ela conta da história dela, certo? Não é tão... parece complicado, mas não é. Então, porque onde que está a nossa maior força? Na nossa própria história. Então, como que eu vou alcançar meu objetivo profissional? Se eu olho lá atrás, eu vejo, ai, foi tudo ruim, nada significou para mim, eu vim da família errada, do jeito errado. Então, na sessão, a gente faz a pessoa colocar um óculos para ela ver diferente. E em uma dessas sessões, a gente fala sobre os valores, o que é valor, e a gente leva o coach, né, o cliente, a descobrir o que é realmente importante para ele. E nesse processo de escolha, muita coisa se clareia. E às vezes ele identifica que pessoas que ele tá, trabalho que ele tá, a carreira que ele tá, não tá mais fazendo sentido. E como você falou, não significa que tá bom ou tá ruim, mas não tá alinhado ali com o que ele espera. E aí, Brenda, muita gente tem essa sensação, inclusive assim, ó, em relacionamentos, ciclos. Vamos falar assim, ó, estou num ciclo que não tá mais fazendo sentido, mas ele não consegue dar o passo para frente porque ele ainda fica preso pelo quê? Mágoa,
culpa, ou culpa dele, ou culpa do que o outro está fazendo, culpando o outro pelo que o outro está fazendo. Como que a gente fecha os ciclos quando você olha e fala, olha, muito obrigado, você colaborou muito para mim, gratidão, né? E daqui para frente eu vou fazer diferente. Então, quando a gente tem essa força interna, isso é realmente muito importante, né? Eu sempre tento tirar de tudo a parte boa, né? Eu sempre falo, ninguém e nada, nenhuma situação que a gente passa é 100% ruim, não é? Sempre vai ter a parte boa daquilo. E se a gente conseguir olhar para a parte boa, né, pro lado bom das coisas, a jornada vai ficando um pouco mais leve, né? Até os momentos mais difíceis da nossa vida, ele vem para nos ensinar algo, né? Ele vem ali com um propósito para às vezes dar uma sacudida, né? Tirar a gente ali um pouco da zona de conforto, às vezes realmente para clarear, mostrar coisas novas ali pra gente, mas eu acho que olhar o lado bom ali das coisas faz toda a diferença na carreira ali no percurso que a gente faz, né, durante a vida. Exatamente. Bom, ó, estamos aqui, ó. A Isabela tá falando, sempre maravilhosa. A Isabela falou. A K Andrade falou: tem um carinho imenso. Quando eu mais precisei, você teve empatia e me tratou com respeito e carinho. Gratidão por você. Ai, que Aliás, Brenda, linda. eu vi que você falou lá hoje nos seus stories, né? O quanto a liderança ela impacta, né? O quanto a liderança é importante. A Bruna falou assim: a gerente mais incrível que eu já tive. A Sayonara mandou coraçãozinhos e colocou mulheres maravilhosas também. Obrigada, Sayonara, né? Olha quanto carinho aí recebendo das pessoas, tá? Ó, você que tá gostando dessa live, nós já estamos indo aqui pro final, mas assim, ó, encaminha ela aí pra galera que você quer que, olha só quem que tá na live, a Brenda tá na live, a Renata tá na live, né? Coloca lá assim para você encaminhar pro pessoal também escutar aí essa história tão inspiradora da Brenda, ó, que tá por trás dos bastidores aí dessa líder tão incrível de todo mundo. Ó, a Paula entrou e colocou Brenda, maravilhosa! Ai, muito obrigada, né, por todo mundo aí que tá comentando. Como eu falei, muitas pessoas aqui já passaram ali, né? Ou a gente trabalhou junto, foi meus pares ali, ou até passaram pela minha liderança. E é maravilhoso ter, né, todo mundo aqui reconhecendo um trabalho ali que eu construí, sempre pensando realmente nas pessoas, né? Então acredito muito que o líder ele muda totalmente a equipe. E líder que tem uma equipe que anda junto faz toda a diferença. Então, eu sempre valorizei muito isso, né? Valorizei as pessoas, é muito importante. Isso mesmo, ó, o resultado tá aí. Que legal. Brenda, bom, já partindo aqui para o final da nossa live, tá? Eu queria te falar assim, qual que é o conselho que você dá para quem está se sentindo perdido na carreira, que não sabe por onde começar, pessoa que está se identificando. Nós temos assim mulheres, nós temos mães, nós temos pessoas que querem e merecem o melhor reconhecimento, uma melhor trajetória profissional, se sentir mais alinhado com aquilo que faz, né? Que conselho que você daria aí? Olha, eu acho que hoje, depois de, né, eu tava até refletindo um pouquinho antes de entrar aqui na live, né, sobre toda a minha carreira, minha trajetória. E eu acho que hoje o maior conselho, né, é pare, respira e procure ajuda, né? Eu acho que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho, né? Eu por muito tempo achei que eu era a Mulher Maravilha e que eu ia dar conta de tudo sozinha e não, a gente não consegue dar conta e a gente também não precisa, né, dar conta de tudo sozinho. Então eu acho que parar, respirar e ter esse momento de, opa, eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda, é essencial. E eu acho que outro ponto importante, né, até que muitas pessoas aqui falam na internet, é não aceite críticas de quem nunca construiu nada, né? Ou de pessoas que não estão onde você quer estar. Então, geralmente as pessoas que mais criticam são pessoas que não chegou onde você quer estar e também não construiu talvez aquilo que você idealiza construir, né? Então, hoje eu sempre procuro pessoas que estão onde eu quero estar um dia, para que elas me dê conselho, porque eu tenho certeza que essas pessoas têm muito o que agregar na nossa vida, né? Então, críticas vão vir a todo tempo. Você acertando tudo vai ter crítica, você errando vai ter crítica, você não fazendo nada vai ter crítica, né? Então críticas vão vir, mas eu acho que é muito importante a gente conseguir filtrar, né, essas críticas. E eu acho que
Outro ponto, assim, é valorizar muito quem te inspira, né? Então, essas pessoas que te inspiram, elas precisam ser valorizadas e elas precisam saber que elas são inspiração. Hoje, na hora que eu tava gravando os stories da tarde, né, eu até falei ali, né, que teve um líder, né, que me inspirava bastante, que eu nem sei se em algum momento eu falei isso pra ele, né? Mas a gente tem várias oportunidades e às vezes a gente perde essas oportunidades. Então, acho que é muito importante a gente mostrar para as pessoas o quanto elas nos inspiram. E eu acho que outro ponto é, se tiver com medo, vai com o mesmo medo mesmo. Eu sempre usei isso pra mim, né? Eu falava assim, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Geralmente o que nos causa medo é o lugar certo que a gente precisa estar, né? Porque é o que nos desafia lá. Então, acho que o importante é se movimentar, né? Não ficar parado, é realmente procurar sempre crescimento. E o se movimentar não é nem subir de cargo, mudar de empresa, não. É onde você está mesmo, sempre querer aprender, né? Se desenvolver, procurar ajuda para melhorar, né? A gente sempre tem o que aprender e o que melhorar, né? Aproveitar cada oportunidade. As oportunidades, elas são muito importantes. E na minha vida eu brinco que eu não deixo escapar nenhuma oportunidade, né? O que não é acerto é aprendizado. Então eu me jogo de cabeça, eu dou o meu melhor sempre. E eu quero sempre aprender e crescer. Então eu aproveito todas as oportunidades. Então eu acho que isso para quem tá começando é essencial. Aproveita as oportunidades. São elas que vão te ensinar, né? E te trazer bagagem ali pro futuro. E eu acho que, acima de tudo, é não esquecer o seu propósito, né? Então, a gente nunca pode esquecer do nosso propósito e dos nossos valores. São eles que nos norteiam nos dias nublados, nos dias difíceis, é a gente deitar a cabeça no travesseiro e pensar, opa, né, o meu propósito, quais são os meus valores. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que se eu tivesse ouvido esses conselhos há uns anos atrás, eu ia ficar muito feliz. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que eu posso contribuir, né, e dar de conselho aí para quem tá começando ou para quem já é líder, né, e às vezes tá perdido. Acho que é muito importante. E procurem um coach, né? Ali, ó, a Rê tá aqui aberta, ela é maravilhosa. Eu acho que foi um processo assim que de verdade foi incrível, eu não esperava, sendo muito sincera, assim, eu entrei bem desacreditada, até porque, né, a gente teve alguns momentos aí que banalizaram tanto a palavra coach que a gente se assustava, né? Mas, assim, me surpreendi e foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, eu posso dizer que foi uma das melhores experiências. Eu nunca imaginei, eu saí muito transformada, assim, eu brinco que eu era a Brenda pós-Rê, né? Eu falo assim, a Brenda pós-Rê faria assim, a Brenda, né, antes da Rê, talvez faria assim. Então, acho que é muito importante isso, ter ajuda ali de um profissional certo, de um profissional que te dê segurança, né? Que te passe segurança ali num lugar ali bem seguro para você poder desabafar e trazer tudo pra mesa mesmo. Acho que é isso. Que legal, isso mesmo. Ô, Brenda, na verdade, eu falo assim, é até bom essa questão da banalização, porque daí a gente sabe que tem muita gente que não está fazendo um trabalho sério, então sobra cliente para gente que faz É um trabalho isso sério. mesmo. E muita gente até fala, nossa, tira esse nome coach, né? Coloca mentor, Né? coloca treinador. Eu, às vezes, até uso até para poder, assim, entender melhor, para as pessoas entenderem o que eu faço, digamos assim. Sim, Mas enquanto tiverem pessoas e empresas me contratando justamente por conta de eu ter isso como profissão e pelo resultado que eu entrego, eu vou continuar defendendo isso. E mais importante do que um nome, né, é o resultado aí que a gente leva. E eu agradeço aí por você ter compartilhado o seu, viu? Ó, a Sayonara colocou assim: quero mais lives, hein? ai, Ó, que então legal. fica a dica aí, tá bom? De fazer mais lives, né? Ou nós duas aqui, ou também, Brenda, né? Eu acho que aí, né, a sua coach vai falar, né? Ó, adorei te ver mais também nos stories aí falando. Então, você viu aí a receptividade que é, então precisa mesmo falar para inspirar. Como você disse, as críticas vêm, e vêm, Brenda, quanto mais a gente aparece, mais vem, né? Só É que isso vem mesmo. às vezes, de quem gostaria de estar na arena, né? A Brené Brown fala muito isso, na coragem de ser imperfeito. Ela fala, ou você está na arena ou você está como espectador. Então, claro que quem está na arena sempre vai apanhar mais, obviamente. Mas se eu estou na arena, eu estou fazendo a coisa acontecer. Pelo menos eu não estou como espectador, né? Verdade. Então, estamos na arena aqui para isso mesmo, tá? A minha mãe entrou na live, Brenda. Olha só Olha que que legal. legal. Oi, mãe, boa noite. Falei pra ela que eu ia estar em live. Ela falou, ai, vou tentar te assistir. E a Ai, Cá que Gomes legal. aqui deu uma palminha.
Brenda, vou abrir para você dar a sua mensagem final, tá bom? Aí para quem está assistindo. E ó, você que está aqui, tem bastante gente aqui, ó, online aqui assistindo. Você que está aí, aproveita esse momento que a Brenda está colocando aqui a mensagem final dela e coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado aqui. Por que que foi importante ter assistido essa live? O que que ficou de mais importante para você? Algo que a Brenda tenha falado, algum insight? O que que foi importante para você aqui nessa live? Então, já vai deixando aqui, você que está aqui ao vivo, se você não está, deixa aqui nos comentários por que que foi importante. E vamos lá, Brenda, né? Qual que é a sua mensagem final aí para todo mundo? Eita, bom, olha, eu acho que um pouquinho sobre liderança, né? Para quem é líder, né? Acho que tem empatia, né? São pessoas que a gente está liderando, né? Pense muito no outro, não tenha medo, né? Às vezes a gente fica com medo ali de errar, de acertar, não tenha medo, né? A gente é ser humano, isso vai acontecer. Para quem tem vontade de ser líder, né? Eu acho que você se autodesenvolver, procurar sempre ajuda, crescer, se jogar mesmo, trabalhar, eu acho que faz toda a diferença, né? E eu acho que o processo de autoconhecimento é muito importante, né? Acho que faz parte da nossa jornada. Eu acho que eu brinco, eu falo assim, eu não queria tanto parar, eu só queria trabalhar, 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 e Deus me parou, né? Então não esperem chegar esse momento, né? Procure ajuda, né? E se chegar nesse momento, né, que pode acontecer como aconteceu comigo, não se culpe também, né? Foi que nem eu falei, foi arriscando, foi aproveitando todas as oportunidades. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu, né? Porque foi tudo, a minha vida que aconteceu tudo lá atrás foi o que me tornou a mulher que eu sou hoje, né? E esses dias eu tava até brincando com uma amiga que ela falou assim, nossa. Quando você engravidou, eu achei que você nunca engravidava, você engravidou nova, né? E a gente tem muito isso, né? A gente ouve muito isso, né? E hoje eu falo com toda a certeza do mundo, assim, cada coisa que aconteceu na minha vida, cada perrengue, cada vitória, tudo foi muito importante para fazer a Brenda que eu sou hoje, né? Cada pessoa que passou pela minha vida, cada desafio, cada discussão, cada momento difícil e os momentos bons também me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Então, se eu pudesse voltar atrás, às vezes eu até brinco assim, queria que fosse assim, queria que fosse assado, não. Mas eu queria que fosse exatamente como foi, que foi o que me trouxe até aqui, né? Então, para vocês que estão assistindo, para vocês que são líderes, para vocês que, né, enfim, se interessam ali pelo assunto, né? Aproveitem, né, gente? É leveza mesmo. Eu brinco que a vida, pode ser um filme, e você pode escolher, né? Se vai ser um filme romântico, se vai ser um filme de tragédia, se vai ser um filme feliz, né? E hoje eu sempre procuro que a minha vida seja leve, né? E acho que isso é muito importante. A Rê me trouxe muito isso, é ser leve, é ser feliz, é ser a gente mesma, não passar vontade, né? Não vai ser todos os momentos sorrindo, mas cada lágrima também faz valer a pena no final. Então, acho que é um pouquinho disso, um agradecimento, né, a Rê por ter me convidado, por todo o processo, né? Eu falo que foi um anjo da minha vida esses dias quando eu abri ali, né, a apostila que eu recebi, me passou assim, deu até uma crise de choro que eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa aconteceu em 10 sessões. E o gostinho que fica é toda terça-feira, ai, cadê a Rê que não aparece, né? Mas foi muito bom, foi muito importante, então eu te agradeço muito, né? Que Deus continue te abençoando e que você consiga transformar mais milhões, trilhões de pessoas aí no mundo, né? E o que precisar, conte comigo. Estou aqui, agradeço muito por tudo que você fez e pelo convite aqui de estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço, viu? A sua abertura, o seu sim também por esse convite, viu? Não é todo mundo não, viu? Que a gente convida para estar aqui, viu? Então, com Olha, eu certeza. vou contar que deu um friozinho na barriga, assim, um pouquinho de medo, né? Mas eu jamais ia perder a oportunidade de estar aqui, né? Junto com uma mulher tão inspiradora, maravilhosa. Então, eu fiz questão de estar aqui com você. Nossa, eu fico honrada aí pelo seu sim, viu? Brenda, bom, pessoal, estamos aqui, ó, estamos aguardando aqui os seus aprendizados, deixa aí o seu insight, viu? Aproveita para você colocar aqui. Ó, nós vamos fazer uma foto final, tá? Então eu vou desativar aqui os comentários e a gente vai fazer um print aqui Eba! final. Isso. Pessoal, aproveita aí, ó, você que está assistindo, aproveita aí a pose, tá? Para Agora é o fazer momento do print. é o momento do print, isso. E aí, para você também postar, falar, olha, né, para o pessoal aí vir conferir
essa nossa live, né? Posta, coloca aí qual que foi o maior insight, marca a gente e logo na sequência das nossas fotos, da nossa foto, Brenda, eu vou falar para você dizer como te achar, tá? O pessoal que quer saber mais a respeito do seu trabalho, que também quer se conectar mais com você, quer pedidos, quer conselhos, quer comprar os seus produtos, tá? E que você tem. Olha, Então tem essa oportunidade também, tá? Então vamos lá, vou desativar aqui os comentários para só aparecer nós duas aqui. E aí, pera lá. Tudo no improviso aqui, vamos ver. Acho que assim eu consigo. Olha lá, um, dois, três e. Pera lá. Isso. Deu super certo. Você ficou linda ai, para que variar, viu? bom. Eu quase desliguei o telefone, mas no fundo deu tudo certo. Ai, que bom. Brenda, como Bom, que o pessoal te acha? Vai lá. ó, pra quem quer, né, aqui pelo Instagram, vocês conseguem me encontrar no meu perfil. Lá também tem e-mail, tem meu telefone profissional, então fiquem à vontade. Mas eu acho que o canal mais fácil é aqui pelo Instagram mesmo, né? Então é @BrendaGiovana, vai ficar salvo aqui também no perfil da Rê. A gente sempre tá compartilhando coisas juntos ali, vocês conseguem me encontrar. E muito obrigada, espero vocês nas próximas lives. Eu gostei, agora me animei, Aí isso mesmo, viu? Então, né? ó, cheque aqui, meu objetivo foi alcançado, viu? É Foi isso sim, muito mesmo. obrigada. Gente boa tem que aparecer, né? Tem que aparecer, porque gente boa inspira os outros a serem bons também. Eu Eu tenho brinco sempre certeza. que quem não é visto não é lembrado, né? Então, às vezes, quanto mais a gente aparecer, mais lembrado a gente vai ser, né? Exatamente, viu? Brenda, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela presença aqui hoje, viu? Especial aí todo mundo que participou, que comentou. E até a próxima live. Um Tchau, beijo. Rê, Tchau, obrigada. tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.